Por exemplo, pegue uma cidadezinha onde tenha surgido rivalidade entre as igrejas e repare no que acontece, especialmente nas cidades onde o número de igrejas é muito desproporcional ao da população. Com esforço harmonizado e cooperação, as igrejas do mundo poderiam exercer influência suficiente para tornar a guerra uma impossibilidade. Pelo mesmo princípio do esforço cooperativo, igrejas e lideranças empresariais e industriais poderiam eliminar a malandragem e as práticas abusivas. E tudo isso poderia ser realizado rapidamente. Tais possibilidades não são mencionadas com espírito de crítica, e sim como forma de ilustrar o poder da cooperação e enfatizar minha crença no poder potencial das igrejas no mundo. Para que não haja possibilidade da interpretação errada daquilo que digo sobre as igrejas, vou repetir o que digo com frequência. Não fosse a influência das igrejas, ninguém estaria seguro ao caminhar pela rua. Os homens saltariam na garganta uns dos outros, como lobos, e a civilização ainda estaria na era pré-histórica. Minha reclamação não se refere ao trabalho que as igrejas fizeram, mas ao que poderiam ter feito por meio da liderança, baseada em esforço coordenado e cooperativo, que teria levado a civilização pelo menos 1000 anos à frente do que está hoje. Ainda não é tarde demais para tal liderança. Para que possa entender mais plenamente o princípio fundamental do esforço cooperativo, você deve ir a uma biblioteca pública e ler The Science of Power, A Ciência do Poder, de Benjamin Cade. Das dúzias de obras de alguns dos mais sólidos pensadores mundiais, que li nos últimos 15 anos, nenhuma proporcionou tanto entendimento sobre as possibilidades do esforço cooperativo quanto esta. Ao recomendar a leitura, não é meu objetivo endossar o livro na íntegra, pois apresenta algumas teorias com as quais não estou de acordo. Se você o ler, faça-o com mente aberta e pegue somente o que achar que pode usar na conquista do seu objetivo principal definido. O livro vai estimular o pensamento, que é o maior serviço que qualquer livro pode prestar. De fato, o principal objetivo deste curso é estimular o pensamento deliberado, em especial o tipo de pensamento livre de viés e preconceito, que busca a verdade, não importa onde, como ou quando ela possa ser encontrada. Durante a Primeira Guerra Mundial, tive a sorte de ouvir a análise de um grande soldado sobre como se tornar um líder. A análise foi proferida aos alunos oficiais do 2º acampamento de treino em Fort Sheridan pelo major do exército Christian Albert Beck, oficial quieto e modesto que atuava como instrutor. Guardei uma cópia do discurso porque acredito ser uma das melhores lições sobre liderança já registradas. A sabedoria do Major Beck é tão vital ao empresário que aspira à liderança, ao chefe de setor, estenógrafo, capataz ou presidente de fábrica, que a preservei como parte do curso. Espero sinceramente que, por intermédio deste curso, essa dissertação memorável chegue às mãos de todo empregador, trabalhador e pessoa ambiciosa que aspira à liderança em qualquer atividade. Os princípios em que o discurso se baseia são aplicáveis à liderança empresarial, industrial e financeira. Assim como na condução bem-sucedida da guerra, o Major Beck falou conforme segue. Liderança. Em pouco tempo, cada um de vocês irá controlar as vidas de um determinado número de homens. Terão sob seu comando cidadãos leais, mas destreinados, que buscarão instrução e orientação em vocês. As palavras de vocês serão lei para eles.
A observação mais casual será lembrada. Seus maneirismos serão copiados, suas roupas, comportamento, vocabulário, estilo de comandar serão imitados. Quando se juntarem às suas unidades, encontrarão um grupo de homens dispostos, que não pedirão a vocês nada mais do que as qualidades que vão garantir o respeito, lealdade e obediência deles. Eles estarão totalmente prontos e ávidos para seguir vocês, desde que possam convencê-los de que possuem tais qualidades. Caso chegue o dia em que eles fiquem convencidos de que vocês não as possuem, podem dizer adeus. A utilidade de vocês naquele grupo terá acabado. Como isso é notavelmente verdadeiro em todos os tipos de liderança. Do ponto de vista da sociedade, o mundo pode ser dividido em líderes e seguidores. Os profissionais liberais têm líderes. O mundo financeiro tem líderes. Em todas essas lideranças, é difícil, se não impossível, separar do elemento de pura liderança o elemento egoísta de ganho pessoal ou vantagem individual, sem o qual qualquer liderança perderia o valor. Apenas no serviço militar, onde os homens sacrificam suas vidas voluntariamente por uma fé e estão dispostos a sofrer ou morrer pelo certo ou para impedir o errado, podemos esperar a realização da liderança em seu sentido mais exaltado e desinteressado. Portanto, quando digo liderança, me refiro à liderança militar. Em poucos dias, a grande maioria de vocês receberá a patente de oficial. A patente não fará de vocês líderes, simplesmente fará de vocês oficiais. Colocará vocês em uma posição em que podem se tornar líderes se possuírem os atributos necessários. Mas vocês devem ter êxito, nem tanto com os homens acima de vocês, e sim com os homens abaixo. Os homens devem seguir e seguem oficiais que não são líderes rumo à batalha, mas sua força motriz não é o entusiasmo e sim a disciplina. Vão com dúvida e hesitação, o que suscita a pergunta implícita: o que ele fará em seguida? Tais homens obedecem às ordens ao pé da letra, mas não mais que isso. Nada sabem sobre devoção ao comandante, entusiasmo exacerbado que despreza o risco pessoal, autossacrifício para assegurar a liderança pessoal do líder. As pernas os carregam adiante, porque o cérebro e o treinamento dizem que eles devem ir. O espírito não vai junto. Grandes resultados não são alcançados por soldados frios, passivos e indiferentes. Eles não vão muito longe e param assim que podem. Líderes não somente exigem, mas recebem de outros homens boa vontade, firmeza, obediência e lealdade inabaláveis e uma devoção que, chegada a hora, fará com que sigam seus reis não coroados ao inferno e lá retornem de novo, se necessário. Vocês vão se perguntar: de que então exatamente consiste a liderança? O que devo fazer para me tornar um líder? Quais são os atributos da liderança e como posso cultivá-los? A liderança é composta de uma série de qualidades, assim como o sucesso é composto dos 15 fatores que embasam esse curso. Entre as mais importantes, gostaria de listar autoconfiança, ascendência moral, autossacrifício, paternalismo, justiça, iniciativa, decisão, dignidade e coragem. A autoconfiança resulta, primeiro, de conhecimento preciso. Segundo, da habilidade de transmitir esse conhecimento. E terceiro, do sentimento de superioridade sobre os outros, que decorre naturalmente. Tudo isso proporciona atitude ao oficial. Para liderar, você deve ter conhecimento. Você pode iludir todos os seus homens por um tempo,
mas não pode fazer isso o tempo todo. Os homens não terão confiança em um oficial, a menos que ele entenda do assunto, e ele deve entender desde a base. O oficial deve entender mais de papelada administrativa do que seu primeiro sargento e funcionários somados. Deve saber mais sobre a comida do que seu sargento encarregado da cozinha, mais sobre doenças de cavalos do que o cavalariço da tropa. Deve ser pelo menos tão bom no tiro quanto qualquer homem de sua companhia. Se o oficial não sabe e demonstra que não sabe, é inteiramente humano o soldado dizer para si mesmo: para o inferno com ele. Não entende disso quanto eu. E calmamente desconsiderar as instruções recebidas. Não existe substituto para o conhecimento preciso. Sejam tão bem informados que os homens lhe procurem para fazer perguntas, que seus colegas oficiais digam uns para os outros: pergunte ao Smith, ele sabe. E cada oficial não só deve conhecer totalmente as tarefas de sua patente, como deve estudar as 2 patentes acima.